Olá, tudo bem? Pois é, vocês sabem muito bem onde estou. O OPK. Pois é, eu estou aqui no nosso Hospital do Câncer e vamos falar com a doutora Érica novamente, porque a doutora Érica, ela não é nem uma Brastemp, mas ela tem muitas funções. E a função da doutora Érica, as funções são maravilhosas. Agora nós vamos falar sobre um assunto. Na semana passada ela falou sobre comida, né? Porque ela é médica nutróloga. Hoje nós vamos falar a respeito de doação de órgãos. Gente, é muito interessante. CDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, tecidos para transplante. Vocês já ouviram falar? Pois é. Pouco se fala, principalmente na nossa cidade. Mas agora nós vamos falar, porque vocês achavam que era só fígado, o rim, coração e assim por diante, né? Mas também tem a pele. Pele é um órgão, doutora, tudo bem? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo para a gente bater um papo sobre um assunto que é um assunto difícil, que ele envolve... eu falo que crença pessoal, e toda vez que a gente mexe com crença pessoal, a gente mexe com valores, com conceitos, com coisas que a gente aprende às vezes de questão religiosa e tudo mais, mas que ela tem uma função de ajuda muito importante, que é a questão de doação de órgãos. E sim, a pele também é um órgão, né? Mas dentro de todas as possibilidades. Na verdade, ela não é um órgão, a gente chama a pele de tecido, como é a córnea, como é o globo ocular. Bom, agora vem minha pergunta, curiosidade. Gente, eu vou te tirar o papel daqui, porque se eu trabalhar com script, eu não consigo, sério. Vocês sabem muito bem que eu tenho uma filha transplantada, transplante duplo, que pâncreas e rim, que depois, a segunda vez que ela fez o transplante, a doadora fui eu, né? Eu doei um rim para minha filha. Então, se tira o rim lá, tudo bem, que é feito uma cesárea, eu falo que é feito uma cesárea para tirar o rim, né? Fora as incisões também que tem do ladinho do corpo, né? Na costela. Agora, o tecido, doutora, tira-se o tecido inteiro, a pele da pessoa, ou tira-se uma parte? Você não vai tirar o tecido inteiro, você não vai tirar a pele toda da pessoa, você vai tirar pedaços da pele quando vai fazer a doação de pele, em pedaços. Mas isso aqui na nossa região não é comum, porque a gente não tem ainda logística, tanto para captação de pele, quanto para armazenamento, para fazer essa pele chegar no hospital de referência onde ela poderia ser utilizada. Então, assim, normalmente quando a gente fala de cirurgias com pele, quando você vai fazer, por exemplo, enxerto e tudo mais, a gente acaba pegando pele do próprio corpo. Você tira de um pedaço onde você tem um pouquinho mais de tecido para implantar num outro. Então, aqui na região ainda não é uma realidade o transplante de pele, a captação da pele, justamente porque a gente não tem logística ainda para o transporte, porque assim, é uma sistematização muito maior do que a que a gente imagina. E que a gente só vai, pelo menos eu só fui aprender, a gente só foi conseguir mexer com isso depois que você entra na CDOT, que é a comissão que tem no hospital, para a captação de órgãos e tudo mais. Então, e esse é um assunto que sempre me emociona muito na hora de conversar, na hora de falar e trabalhar com isso também, porque é muito bacana. Com certeza a família deve achar assim meio estranho, né? Porque vai achar que você vai deixar a pessoa sem pele nenhuma, não é? Ela não vai encarar assim de começo, assim? Então, é que assim, como não é a nossa realidade a pele, mas eu posso falar de outras partes do corpo. O que acontece? E isso não sou eu, doutora Érica, quem vou falar, porque a mesma coisa que eu gosto de contar, sempre que a gente trabalha com artigo, com medicina baseada em evidência. Quando você traz a família para o seu lado, quando você explica para a família o que é um processo de doação de órgãos, quando você dá para a família informações claras, concisas, sobre como é o processo de captação de um órgão, sobre como vai ficar o aspecto do doador. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito comum, muito mais da nossa realidade, a captação, é a captação de tecido ocular, córnea e globo ocular, por exemplo, que é muito
é tecnicamente muito mais fácil de a gente conseguir captar do que a pele. E as pessoas sempre falam, mas como que você vai tirar os olhos? E aí a gente sempre explica que, por mais que o doador vá dar o órgão, a aparência do corpo não vai mudar. Não muda nada. Não muda nada, porque você vai fazer a reconstituição do corpo depois. Quando a gente vai fazer a captação, a gente recebe um treinamento para fazer a reconstituição e o preenchimento do globo ocular. É claro que tem todo um preparo, mas o paciente, no caso o doador, que normalmente é um doador falecido, um doador cadáver, esse doador ele não vai perder o aspecto da fisionomia do corpo dele, porque tudo isso tem uma técnica para você manter a integridade física do corpo, até pela questão de velório e tudo mais, porque a gente tem que ter esse respeito com a família depois. Claro. Porque, gente, eu já ouvi tanto sobre isso. Nossa, vai tirar os olhos, vai tirar o pâncreas, vai tirar o rim, vai tirar isso, vai tirar aquilo. E tem vida lá, como é que ele vai chegar lá tudo sem os órgãos? Como é que vai ser? Eu já ouvi tudo isso. Sim, então aí assim, ó, é onde tem toda essa questão dada, porque pra gente hoje, quem é que é doador de órgãos? Quem pode doar um órgão? Tem órgãos, por exemplo, o rim, o fígado, você pode doar uma parte em vida. Mas coração, pâncreas, só depois que falece. É só depois que morre. Porque só tem um. Só tem um, não tem como você... Até o pulmão, assim, existe controvérsia de você doar um pulmão. Pode, mas o ideal sempre é de doador proveniente de morte encefálica. E o que acontece? E a morte encefálica, ela é um tema muito difícil. Por quê? Porque a morte encefálica, aparentemente, você olha o paciente dentro da UTI, parece que ele está vivo, mas ele não está mais vivo. Então, isso é muito difícil. Então, como é que a gente vai explicar isso para uma família? Porque o que é a morte encefálica? A morte encefálica é a morte do indivíduo. É a morte do corpo, é a morte do cérebro. A partir do momento que o seu cérebro não funciona mais, não existe mais possibilidade de ter vida. E isso é algo muito bem documentado, assim, mas eu vi na internet. Gente, não existe. A partir do momento que a gente abre um protocolo de morte encefálica, e isso assim, isso eu posso falar para vocês com muita propriedade, não existe nenhum caso em literatura mundial, não existe nenhum caso no mundo de uma pessoa que acordou depois de um protocolo de morte encefálica. Então, uma vez que o paciente entrou em morte encefálica, e para ter morte encefálica, o que acontece? O paciente tem que ter uma lesão no cérebro. Ou o paciente teve um derrame, ou às vezes ele tem algum tipo de câncer no cérebro, ou ele foi vítima de um trauma, às vezes um acidente, alguma coisa assim, um ferimento por arma de fogo. Sempre é uma situação traumática, sempre é um evento inesperado. Diferente das outras causas, os problemas de saúde onde a pessoa já vinha doente e tudo mais, a morte encefálica ela sempre vem de uma lesão e muitas vezes, quando a gente vai falar de adultos, 90% das vezes ou é por um AVC ou por trauma, ou porque é o derrame, né, ou por um trauma. E são sempre eventos que a gente não espera. Então a gente tem que pegar uma família que está triste, que teve um evento inesperado, e a gente tem que ter a sensibilidade de trabalhar com essa família. Então, quando a gente vai abrir um protocolo de morte encefálica no hospital, e isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre muito claro, a gente tem que pensar o quê? A morte encefálica é a morte do cérebro, é a morte do indivíduo. Uma vez que o paciente está em morte encefálica, ele não vai mais viver. Não existe a possibilidade de ele viver. E para isso, assim, isso é algo que é documentado tanto pelo Conselho Federal de Medicina, no Brasil, por outras organizações de saúde a nível de mundo. Então, a gente segue um protocolo muito rígido. 2 médicos, um médico da UTI, normalmente, junto com um neurologista ou um neurocirurgião, avaliam esse paciente. A gente tem um tempo
entre a abertura do protocolo, você refaz todos os exames. A gente sempre tem que ter um exame complementar, ou um ultrassom, ou uma arteriografia, ou então assim, a gente sempre tem pelo menos dois exames de imagem para comprovar que realmente não existe mais funcionamento do cérebro. Depois que você viu que realmente o paciente está em morte encefálica, só depois disso é que a gente vai pensar em doação de órgãos. Que são processos que embora eles se juntem no final, eles caminham sempre separados. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente vai explicar para as pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que é angustiante também. Você imagina uma família sabendo que não tem mais nada a ser feito pelo seu familiar, ter que ficar ali na beira da UTI 1, 2, 3 dias velando alguém que está vivo. Eu coloco entre aspas porque o paciente de morte encefálica, ele não está vivo por aparelhos. Ele está morto. Ele está lá com aparelhos fazendo todo o suporte circulatório, fazendo o coração bater, mas a gente tem que lembrar que um coração batendo nem sempre é sinônimo de vida. E a gente sabe que o coração, o pulmão, o pâncreas, eles vão vir normalmente de doador que teve morte encefálica diagnosticado. Verdade. Só que o que tem de mais bonito, de todas as experiências que eu já tive à frente de protocolos de morte encefálica ou de captação de córnea globocular, é que a gente consegue sempre estabelecer uma relação de ajuda muito grande com as famílias. Porque, assim, muitas vezes você vem de uma situação triste, que é a perda do familiar, e quando você consegue trazer para essa família, que talvez pode ter alguma coisa de bom, a família, muitas vezes, leva como a única coisa de boa que teve em meio de toda a tristeza. Sim. Porque a gente sempre trabalha com a delicadeza, com a fragilidade das pessoas. E trabalhar com isso é muito difícil para a gente quanto equipe. Porque quantas vezes assim, eu fui conversar com família, eu já abracei familiar e a gente chora junto. Não tenha dúvida. Sentimentos também, né? Isso que eu só trabalho com adultos. Acho que porque é médico não tem sentimentos. Agora, a gente trabalhar com criança, como a gente teve... Eu participo sempre em Maringá dos encontros da nossa OPO, que é a regional da procura de órgãos. Quando a gente tem o contato com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, que trabalham com UTI infantil, com o protocolo de morte encefálica em crianças, não tem como a gente não se emocionar. Não tem como, porque eu falo que se você não tiver empatia, se você não souber se colocar no lugar do outro, não dá para trabalhar com comunicação de má notícia. Porque a gente só consegue ter proximidade, você só consegue sentir o que a família, um pouco do que a família sente quando você se coloca no lugar deles. E isso, assim, é um trabalho muito bonito quando a gente consegue fazer, porque no meio de toda a dor, a gente consegue, às vezes, estabelecer amizades, a gente consegue estabelecer respeito, transparência, ética. E quer queira, quer não, quando a família fala assim, a gente viu que vocês fizeram tudo certo, nós vimos que vocês fizeram tudo o que poderia ser feito. E agora a gente quer ajudar, a gente pode doar os órgãos, porque isso já aconteceu também. De a família, antes mesmo de a gente pensar em abordar, antes mesmo de você pensar em conversar, doutora, e sobre doação de órgãos? Como que funciona? Porque a gente quer ajudar alguém da mesma forma que a gente foi ajudado. E isso é algo que mexe muito com o consentimento da gente e faz a gente repensar nos nossos valores, no que a gente almeja de trabalho, de vida, porque é muito bonita essa relação de comprometimento que as famílias trazem para a gente de volta. É verdade. Nossa, perguntas tem várias. Ó, tá assim minha cabeça, mas eu vou fazer uma última pergunta para ela agora. Doutora Érica, até que idade pode-se doar um órgão? Tá.
Depende do órgão. Tá? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala em córnea e tecido ocular, porque a córnea e o tecido ocular é o único tecido que a gente consegue captar depois que o paciente já foi a óbito. Então, por exemplo, se o paciente tem uma parada cardíaca e falece e está morto, que não é a morte encefálica, que é aquela que ele fica lá respirando no aparelho e tudo mais, você consegue captar a córnea até 70 anos. Então, 70 anos completos, então até a véspera de paciente fazer 71 anos, eu consigo captar. Se ele tiver 70 anos, 11 meses e 29 dias, eu consigo captar a córnea. Os outros órgãos, eu não tenho uma idade limite. Tudo vai depender o quê? Do perfil do doador. É claro, da saúde que o doador tinha. A gente já teve uma situação de uma paciente de, se eu não me recordo, acho que 72 ou 73 anos que foi a óbito, que por morte encefálica, a família aceitou, só que o único órgão viável dela era o fígado. Então, assim, tudo depende muito do doador, porque assim, depende do doador, vai depender de quem vai receber esse órgão, de como vai estar os órgãos funcionantes. Então, a gente estabelece, por exemplo, rim até em torno de 65, 70 anos. Coração, dependendo, normalmente vai até também 65 anos, porque também a doação de órgãos ela é para beneficiar quem vai receber o órgão. Então, eu não posso doar um órgão doente. Então, assim, a gente sabe que o próprio processo de envelhecimento, por mais saudável que o indivíduo seja, o processo de envelhecimento gera o envelhecimento do tecido também. Então, a gente sabe que normalmente vai até 70 anos a doação de órgãos, que é diferente do protocolo de morte encefálica. Porque qualquer pessoa que tenha um critério clínico para abrir o protocolo de morte encefálica, eu tenho que abrir o protocolo, porque a gente sempre tem que pensar que fazer o diagnóstico de morte encefálica não é sinônimo de doação de órgãos. Então, qualquer pessoa, independente se a pessoa tiver 90 anos, 102 anos, 103 anos, eu tenho que abrir um protocolo de morte encefálica se esse paciente tiver indícios clínicos para tal. Agora, para a doação de órgãos, normalmente a gente acaba se limitando até em torno de 70, 72, 73 anos, mas tudo vai depender muito do perfil do doador, da equipe transplantadora também, porque às vezes eles têm um paciente que tem mais ou menos o mesmo perfil do doador, então você consegue também estimar, mas a idade média é em torno de 70 anos. Bom, gente, eu sei que vocês estão aí pensando, Tamires, faz essa pergunta, faz essa. Eu tenho um monte de perguntas, principalmente porque o tema filho transplantado, eu também sou uma doadora. Mas eu vou deixar umas perguntas, nós vamos conversar mais daqui uns dias com a doutora Érica a respeito deste assunto. Porque é bom que as pessoas estejam conscientes, porque você não sabe, daqui a pouco, o meu pai, por exemplo, que eu comentei com vocês, meu pai, dia 11 de abril, faleceu de repente. De repente, uma coisa que ninguém esperava. E que é uma coisa que também a gente nunca se prepara, né? Para essa eventualidade, infelizmente. Mas é isso. Doutora, eu quero te agradecer carinhosamente. Eu quero te agradecer carinhosamente pelas explicações que você deu. Assim, você deixou com certeza as pessoas de casa, as famílias que acompanham o programa Nossa Casa há tantos anos, né, que estamos quase há 11 anos juntos, deixaram eles mais conscientes o que é uma doação e o que é a morte encefálica. Então é isso, gente. Eu volto com esse assunto com a doutora Érica a qualquer momento, tá bom? Que Jesus abençoe grandemente. Muito obrigada. E se eu puder, mas o único pedido que eu faço é assim, a única forma que hoje a gente tem para ser um doador de órgãos no país é falando para a nossa família. Porque uma vez existia a possibilidade da doação presumida, que era aquela que eu escrevia na minha carteira de identidade como eu era um doador de órgãos. Hoje isso não existe mais. Então, se em algum momento em vida eu manifestei essa vontade para minha família, porque a gente nunca sabe, infelizmente, como você acabou de falar, a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Hoje nós estamos do lado da fila, onde nós podemos ser um possível doador, mas eu não sei se amanhã eu vou ter algum problema, meu pai vai ter algum problema, algum familiar meu vai ter algum problema e vai estar no lado da fila que precisa de um órgão. Hoje são cerca de 20 mil pessoas no país à espera de um órgão.
Então, se as pessoas não falarem com as suas famílias sobre esse tema difícil, porque ninguém nunca vai estar preparado para mortes, para falar sobre a morte, para falar sobre um assunto difícil, ruim. Mas se a gente não levantar a bandeira da doação de órgãos, ninguém nunca vai fazer. Então, se eu puder fazer um pedido do fundo do meu coração, para quem está me assistindo agora, para quem está nos assistindo agora, se você for a favor da doação de órgãos, fale com a sua família, pelo menos uma vez na vida, sobre isso. Porque um dia, quem sabe, a gente ainda consegue ajudar alguém. Eu falo como o nosso último gesto de caridade num mundo tão bonito, onde a gente está aqui para aprender e para evoluir. E quem sabe a gente não evolui mais um pouquinho antes de partir. Obrigada. Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez.